Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Veja como calcular os componentes de um filtro de som para alto-falantes. Todo mundo já viu aqueles filtros para alto-falantes dentro da caixa de som. Para que servem? Como calcular? É sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? A faixa de frequência de áudio está entre 20 Hz e 20 kHz. A questão é que somente um alto-falante não consegue trabalhar bem em toda essa faixa. O que fazer? Dividir as tarefas usando um conjunto de alto-falantes, onde cada um tem a função de responder bem numa determinada faixa de áudio. Assim, todos juntos responderão bem em toda a faixa de áudio. Então, é só ligar os alto-falantes em paralelo na saída do amplificador e pronto. O problema está resolvido? Bem, não é bem assim. Isso porque na faixa que um alto-falante está trabalhando, os outros também estão ligados consumindo energia. Então, o alto-falante que está funcionando não reproduz toda a potência entregue pelo alto-falante. Tudo porque os outros alto-falantes estão consumindo energia também. Aí entram os filtros. Os filtros filtram a frequência e a energia entregue para cada um dos alto-falantes. Assim, quando um deles está trabalhando, os filtros impedem que os outros trabalhem, filtrando tanta frequência que vai para cada alto-falante como a energia. Essa é a função dos filtros. A faixa da audição humana vai de 20 Hz a 20 kHz e pode ser dividida em faixas, conforme o tipo de alto-falante. Para as faixas de frequências entre 20 Hz e 400 Hz, são construídos alto-falantes chamados de woofer. São alto-falantes grandes e pesados. Essa faixa vou chamar de faixa abaixo. Abaixo de 400 Hz, toda a energia é desviada para o woofer. No nosso circuito simples, será o indutor que vai fazer essa tarefa. Veja no gráfico a resposta em frequência do passo abaixo. Para a frequência abaixo de 400 Hz, toda a energia vai para o woofer. Acima, o filtro não deixa passar nada. Os alto-falantes para a faixa média entre 400 Hz e 5 kHz são chamados de mid-range, faixa média em inglês, nada mais lógico. São alto-falantes mais leves. Veja a figura mostrando a faixa de passagem. O filtro será construído com dois elementos, um indutor e um capacitor, um para cada frequência de corte. Teremos duas frequências de corte, uma no início da faixa, 400 Hz, e outra no final, 5 kHz. Para as frequências mais altas, temos a faixa alta, que fica entre 5 kHz e 25 kHz. Nesse caso, são construídos alto-falantes chamados de tweeter. É o menorzinho de todos, mas sem dúvida é o mais charmoso. O filtro será construído somente com um capacitor. Veja na figura o gráfico. Tudo acima de 5 kHz passa para o tweeter. Veja o circuito do filtro, um circuito bem simples. Esse é sem dúvida um dos circuitos mais simples para filtros de áudio. Os filtros são do tipo passa baixo, passa faixa e passa alto, e são colocados em série com cada um dos alto-falantes. Eles são uma mistura de indutores, capacitores e resistência de forma a filtrar, deixar o sinal de som passar com toda a energia somente numa faixa de frequência. O filtro mostrado na figura é um filtro bem popular pela sua simplicidade. 4 componentes e pronto, um conjunto para cada faixa de passagem. Todos os componentes são montados em uma única placa de circuito impresso. O cálculo de cada um dos componentes é simples. A frequência de corte é calculada fazendo a reatância igual à resistência, que na prática é igual à impedância do alto-falante. As impedâncias mais comuns dos alto-falantes são 4 ohm, 8 ohm e 16 ohm. Nesse exemplo, eu vou usar alto-falantes de 8 ohm. Simples assim. O primeiro filtro deixa passar as frequências abaixo de 400 Hz. Para isso, basta o indutor em série e pronto. Então é só fazer a reatância indutiva igual à impedância do alto-falante. A reatância indutiva é igual a 2πfL, onde L é a indutância que queremos calcular. Saber o valor da indutância é o primeiro passo. Depois é só mandar fazer, ou comprar, ou olhar um tutorial mostrando como fazer. Claro que esse é assunto para outro tutorial. Nesse, vou mostrar como calcular os componentes, indutores e capacitores. Para calcular, é só isolar a indutância na equação e considerar a frequência igual a 400 Hz, a resistência igual à impedância do alto-falante, ou considerar 8 ohm, ou mais comum. Substituindo os valores e calculando dá 3,183 mH, ou 3,3 mH comercial. Não podia ser mais simples. Qualquer criança brinca e se diverte. Agora vamos para a faixa média. Vejam que o filtro tem dois elementos, o indutor e o capacitor. O indutor fecha a faixa de passagem
fixando a frequência mais alta, e o capacitor abre a faixa de passagem, fixando a frequência mais baixa. Veja a equação para calcular o indutor, mas agora a frequência é igual a 5 kHz. Substituindo os valores e calculando dá 254,65 microhenries, ou 270 microhenries valor comercial. Para o fim da faixa média é usado o capacitor, mas aqui tem que ter cuidado. A reatância do capacitor é calculada de forma diferente do indutor. A reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2 πfc. Isolando a capacitância na equação, veja que fica diferente. A resistência passa para o denominador. Veja no desenvolvimento da figura. Vamos calcular para o início da faixa média, frequência de 400 Hz. Substituindo os valores e calculando dá 49,733 microfarads, ou 47 microfarads comercial. Agora vamos calcular o capacitor para o filtro passa alto, o filtro que só deixa passar os agudos, o filtro do Twitter. Agora você já conhece a reatância capacitiva, então é só aplicar a equação para a frequência de corte de 5 kHz, substituindo os valores e calculando dá 3,979 microfarads, 3,9 microfarads comercial. Pronto, aqui está o nosso filtro, com todos os valores, e você viu que foi muito simples. As equações são simples e você pode usar na sua aplicação, com outras frequências e outros alto-falantes. O mundo dos filtros está na sua mão. Claro que esse é um dos filtros mais simples, só 4 componentes. A montagem vai ficar similar a esse filtro comercial. Veja que os indutores são bem grandes e não tem núcleo de ferro, isso para não saturar. Os capacitores são eletrolíticos, mas não são polarizados, são chamados bipolares. Você viu nesse tutorial como calcular os valores dos componentes para um dos filtros mais simples de construir. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!